Fala galera, tudo bem com vocês? Lucas do Comprar Cuecas e hoje nós vamos começar uma série falando sobre tecidos. Assim, a grande maioria dos tecidos que são usados para fabricação de cuecas. Então vocês vão perceber que a gente pegou aqui alguns materiais, algumas marcas de cueca, algumas cuecas diferentes. E não vamos falar hoje sobre modelagem, não vamos falar sobre elástico, vamos falar especificamente sobre tecidos. Eu vou abordar aqui os principais aspectos de cada um deles, para te falar assim, qual que é o tecido indicado para cada ocasião e como que esse tecido é composto, né, como é que ele é fabricado. Então, vem comigo porque hoje vai ser um vídeo bem extenso, porque a gente vai tratar aí basicamente, sei lá, uns 30 tecidos, não chega a 30, uns 20 e poucos tecidos, a gente vai comentar aqui. Então roda a vinheta aí e vamos lá. Bom, vamos começar aqui com o algodão. Poderíamos falar simplesmente do algodão e, assim, não aprofundar todas as variedades de algodão que nós temos. Então eu não vou, como nós vamos falar só sobre tipo de tecido, nós não vamos entrar muito a fundo na questão de trama de fio, porque aí o assunto fica muito técnico, até acho que fica meio chato pro vídeo. De falar, esse fio é um fio tal, não sei o quê. A gente até vai entrar em um aspecto ou outro, mas por característica do próprio tecido, não do fio, para saber se o fio é mais fino, se é mais grosso, enfim. Então nós vamos começar aqui com um tecido que é o 100% algodão. O tecido 100% algodão, ele é fabricado de algodão, 100%. E eu peguei aqui uma cueca, que é uma cueca slip da Zorba, e vou explicar para vocês o porquê que a Zorba usa esse tecido. Não é só a Zorba, né? Tem várias outras marcas que usam também o 100% algodão, mas lembrando, nós não estamos falando nem sobre a marca, nem sobre a modelagem, nós estamos falando especificamente sobre o tecido. Então, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. O 100% algodão também é conhecido como malha, tá? As pessoas dizem, eu queria uma cueca de malha. É porque antigamente o algodão, ele era... até as pessoas até usavam aqueles sacos de feira que tinha de algodão e tal, e aquilo era conhecido também como malha. O algodão, ele vem da planta mesmo, né? Do próprio algodão. E nesse caso aqui, essa cueca, quando a gente fala de 100% algodão, não é que a cueca seja fabricada apenas com algodão. É que a única parte que encosta na sua pele é algodão. Vou te dar um exemplo. Aqui, ó, na Zorba, a gente tem, por exemplo, a logo da Zorba. Essa logo da Zorba não é bordada com fio. Ela não é algodão, esse material aqui. Outra questão, dentro dessa cueca aqui, dentro dessa parte do elástico, também não é algodão, é elastano. Porém, o elastano ele é coberto com o tecido 100% algodão, e aí você só fica com o algodão em contato com o seu corpo. Por que existe ainda esse tipo de tecido, né, o 100% algodão? Muitas pessoas, muitos homens têm alergia, mulheres também, mas como nós falamos só do masculino aqui, e falando só específico sobre cueca, as pessoas têm alergia a algumas fibras sintéticas. De fato, já é comprovado cientificamente que quando você fica muito tempo com uma fibra sintética em contato com o seu corpo, isso pode te causar alergia e até assim algumas inflamações e tal, então você precisa cuidar com isso. Então essa cueca aqui, ela é basicamente usada, esse tipo de tecido é basicamente usado por homens que, assim, têm a preferência, né, às vezes por algodão só, mas principalmente por pessoas que têm alergia a tecido sintético. E aí, com base nisso, tem níveis, né, de alergia, tem níveis de, assim, não posso usar nada de sintético, aí você vai para o 100% algodão. Se você pode usar alguma outra coisa, tem que ser majoritariamente algodão, mas o teu nível não é tão alto, a gente vai te apresentar as cuecas de cotton. O que é o cotton? Que as pessoas confundem, né? Porque a palavra cotton, ela origina do inglês, que quer dizer algodão. Porém, o cotton no Brasil, ele é, na verdade, uma trama que ela envolve, que ela é composta, né, por algodão e elastano. O elastano, ele é basicamente o elástico. Os elásticos são fabricados majoritariamente de elastano, tá? Então o elastano serve para quê? Para dar esse ajuste. Quando você vai usar, por exemplo, uma cueca, você quer que a cueca dure um pouco mais, porque qual que é a questão do algodão, né? A gente já falou sobre o 100% algodão, mas é que o algodão não tem elasticidade. Então, pensa num fio de algodão
que ele estica desculpa, que ele estica muito pouco, mas quando ele volta, ele já volta sem elasticidade. Então, com o tempo, esse fio vai se desgastando. Aí as pessoas, né, as fábricas criaram o cotton, que é algodão e elastano. Aí você tem várias composições, e a gente não vai entrar aqui nessa série de tecidos, sobre, é 90% algodão, ou não, é 95% algodão, não vamos entrar nisso, mas essa aqui é uma peça feita de cotton. Enquanto eu falo, você está vendo as imagens aí mais de perto para saber também como que é o tecido. Perceba que o algodão com o cotton ele tem esse aspecto um pouco mais, como é que eu vou dizer assim, menos uniforme. Ele é um pouquinho mais solto e tal. Quem não tem um nível alto de alergia pode usar sem problema cotton, porque isso aqui resolve. Bom, o algodão em si, o aspecto, uma das características dele é que o algodão ele umedece muito, muito rápido. Então é uma cueca, assim, não é muito recomendada para você praticar esportes, porque você vai suar e a cueca vai se manter molhada. E dependendo do que você está fazendo também, sei lá, você vai para uma festa, vai no calor e vai usar uma cueca de algodão. Se está muito quente e você sua muito, pode até passar para calça, para bermuda, para peça que você estiver vestindo. Então, o algodão ele é mais recomendado, que não é uma regra, né? Eu até já falei isso em outros vídeos. Se você comprar uma cueca, você faz o que você quiser com ela, porque ela é sua. Mas a gente recomenda que você não use o algodão, muito algodão, no calor. Embora muita gente fale que o algodão é melhor, porque ele transpira mais, de fato ele transpira mais, mas se você sua, e principalmente por isso, a gente não recomenda você usar algodão, recomendamos você usar fibras sintéticas, mas isso é um assunto mais para frente. Aí nós temos também, já falamos do 100% algodão, do cotton, e nós temos o algodão sem costura, tá? Deixa eu esclarecer um mito aqui. Não existe cueca sem costura aqui no Brasil. Como não existe, se eu sempre procuro por cueca sem costura, vocês vendem cueca sem costura. Então, é que a cueca sem costura, ela é um mito porque você precisa fechar ela. Então, na verdade, ela é feita num processo de uma vez só. Ela é fabricada num rolo, uma máquina que é um rolo de tear, assim, e ela faz como se fosse um cilindro. E aí esse cilindro fica tipo pronto e aí você só precisa juntar as partes, que é o que acontece aqui. Eu tenho essa peça aqui da Duomo, que é uma cueca de algodão sem costura. Perceba que na parte interna dela aqui eu tenho costura e tenho aqui embaixo também, ó, para unir as partes, eu também tenho um pouco de costura. Essa aqui, por ela ser uma cueca de algodão sem costura, ela precisa de uma outra fibra para poder fazer, para dar esse aspecto aqui. Então, as cuecas sem costura, elas não têm majoritariamente a composição principal do tecido. Você vai ver lá na frente, por exemplo, poliéster. Quando você tem uma cueca de microfibra sem costura, ela precisa de uma outra fibra junto com o elastano para poder aguentar o tranco. O algodão só e o elastano sem costura não aguentariam essa cueca, que ela não duraria muito tempo. Então, nesse caso aqui da Duomo, a gente tem 81% algodão, 18% poliamida e 1% de elastano, porque o elástico a poliamida faz, né? Então, ela faz com que a fibra do algodão volte ao normal. Então, essa aqui é uma cueca de algodão sem costura. Vamos para a próxima, que é uma cueca de algodão penteado. Bom, o tecido algodão penteado, ele tem uma principal diferença das cuecas de algodão convencionais, que o próprio nome já diz, ele é penteado. Então, o fio não é só tramado, né? As máquinas vêm fazendo a costura, ele não só trama o fio, ele ainda penteia esse tecido para que resolva alguns outros problemas. O algodão penteado, ele tem um aspecto um pouco mais áspero do que o algodão cardado, que é o outro modelo, só que ele evita bolinha. Então, não que não dê bolinha, né? Porque algodão, como é uma fibra orgânica, no tempo que você vai raspando ali um fio no outro, ela acaba dando bolinha. Então, esse aqui é uma forma de você reduzir um pouco as bolinhas do algodão penteado. A principal característica disso aqui, né, dessa cueca, é exatamente essa. Assim, é uma cueca ela é um pouco mais robusta. A estrutura dela é um pouco melhor comparado ao algodão malha, né? Se você for pegar aqui um algodão de malha, você vai enxergar do outro lado. A gente às vezes faz esse teste de luz
e no algodão penteado você enxerga menos luz, principalmente por conta desse processo de você pentear o fio. Um outro ponto que eu queria esclarecer aqui também é com relação às cores mescla. Toda cor mescla precisa de uma outra fibra, além da fibra principal, nesse caso aqui o algodão, para poder dar essa textura. Nesse caso aqui, a Selene conta com 100% algodão na preta e na branca, e na mescla é 88% algodão e 12% de poliéster, tá? Esse aqui é um tecido de algodão penteado. Vamos para a próxima. E essa aqui é uma cueca muito legal, que é uma cueca de canelada com abertura, né? A cueca específica a gente não vai falar sobre abertura. Vamos falar especificamente sobre o tecido canelado. Bom, para tentar te explicar o que é o canelado, eu vou te dar um exemplo. Sabe telha de Eternite? Aquela telha que ela é ondulada? É basicamente isso que acontece aqui. O que isso aqui faz? O tecido canelado, por ele ter essas calhas, né, esses buracos nos vãos ali, é um tecido muito, muito, muito utilizado para os dias frios. Por quê? Porque ele mantém a temperatura nesses bloquinhos de dentro, então a tua pele transpira e deixa o calor ali no meio da calha. Tô gostando dessa aula, né? Tem gente que aqui você tem um buraquinho aqui que deixa o calor aqui na. Agora eu não vou aguentar fazer o vídeo. Vai deixar aqui o calor e aí ele vai manter teu corpo mais aquecido. Para você entender como é o tecido canelado, você precisa olhar isso de perto. Então, olhando o vídeo de perto aí, você está vendo que ele tem uma trama de tecido, de fio, uma trama na horizontal, e logo embaixo você vê que tem um buraquinho, que é uma calha. Então isso segue por todo o aspecto da peça. Inclusive agora, eu estou segurando a peça, e a impressão que dá é que ela já está começando a esquentar a minha mão, porque o suor não sai de uma vez, ele fica preso nessas calhinhas que tem do tecido. Esse aqui, né, essa cueca especificamente aqui da Lupo, ela é 95% algodão, 5% elastano, num tecido canelado. Então perceba que falando de tecido, a gente não fala só de composição. Por exemplo, você pode ter uma cueca 95 algodão e 5 elastano que não é canelado. Então a gente entraria num aspecto um pouco mais técnico. Eu quis trazer essa peça aqui especificamente para mostrar o canelado, mas nem toda peça de 95,5 ela é canelada. Então você tem formas de fabricar. E aí a gente poderia fazer um vídeo e esse vídeo eu acho que duraria horas para falar sobre as formas que as coisas são fabricadas, né? Porque não é só composição, é aquele negócio. Você vai fazer uma receita de bolo, você pode usar os mesmos ingredientes. Se você mudar o processo de quando que você coloca o ovo, quando você coloca o fermento, muda a receita toda e vira outra coisa, né? É a mesma coisa aqui, ok? Então esse aqui é o algodão canelado. Aí nós temos as fibras nobres de algodão. E essa aqui é uma cueca incrível. Eu sempre repito isso e vou ficar falando isso o resto da vida desse canal. Que quando nós falamos aqui sobre tecido, o principal ponto, né, o que a gente perde muito, é a questão do toque. Você perde, né, porque você não consegue encostar nisso aqui. Esse aqui é um algodão, 95% algodão e 5% elastano. Mas essa aqui é uma cueca da Calvin, que ela é fabricada no Peru. Não sei se você sabe, mas o Brasil é um dos maiores exportadores de algodão do mundo. O que acontece? O Brasil ainda não tem tecnologia para beneficiar esse algodão. Então o Brasil manda o algodão para fora, o algodão é beneficiado fora e o Brasil importa esse algodão de novo. Mas não é o que acontece com essa peça aqui. Como o algodão do Peru é um algodão muito nobre, muito leve, o toque dele é absurdamente suave. Eu arrisco dizer que o toque dele é muito próximo do modal, que é um outro tipo de tecido também orgânico, mas esse tecido aqui, você até pode conferir aí que a diferença, né? Você consegue ver a diferença do algodão convencional para o algodão peruano. Não tem, assim, basicamente nada de diferença na questão de como fazer a cueca. A Calvin faz do mesmo processo da Lupo, das Orbe e tal, mas o fato de você plantar, de você fazer um processo de beneficiamento antes de fazer o fio, dá muita diferença e o resultado é esse aqui, é uma cueca de algodão peruano, um tecido,
que é, assim, incrível. De verdade, essa aqui é uma das melhores cuecas que a gente tem de toque no algodão. Nós temos também aqui 100% algodão. E as pessoas que nos encontravam na feira, isso era engraçado. Porque a gente mostrava essa cueca aqui e ela é 100% algodão, dá pra ver na embalagem e tudo. Não tem mais nada aqui. Mas isso aqui só corrobora com aquilo que a gente estava falando no início. É uma cueca 100% algodão que tem um toque totalmente diferente de uma outra cueca 100% algodão. Isso aqui é um tecido que se chama tecido plano. Perceba que não tem elasticidade, é um tecido que ele assim, é isso aqui, ele não vai se ajustar no seu corpo, tá? Porque ele basicamente ele é algodão tramado assim, e simplesmente isso. Essa é uma cueca que ela não tem elasticidade, esse tecido não tem nenhuma elasticidade, ele é algodão purinho mesmo. E geralmente é usado, esse tecido aqui também é usado para fazer camisa social. O pessoal usa esse tecido aqui, que é 100% algodão. Por ele ser um tecido plano, o fio é mais fechado, tá? Então você percebe aí que o fio é um pouco mais juntinho, ele não tem aqueles buraquinhos, né, no meio da trama do fio, ok? Então esse aqui é o tecido plano. Ainda falando de lupo, nós temos um algodão nobre. E aqui eu peço um pouco de desculpa para vocês, porque eu não tenho muita informação sobre o como que esse algodão nobre foi feito, tá? Então a gente não tem, tentei até encontrar material sobre esse algodão nobre aqui, mas não encontrei o processo de fabricação da lupo. Pode ser, né? Eu acredito que seja isso mesmo, que a lupo talvez não abra essa informação aqui. Esse aqui é um algodão que ele tem um toque muito, assim, absurdamente melhor do que o algodão convencional, inclusive da lupo mesmo, tá? Porém, ele é um algodão mais, assim, um algodão mais leve, tá? Essa peça aqui específica da lupo, a gente já mostrou essa peça aqui no canal, ela é uma peça que a lupo fez para basicamente bater com os grandes aí na questão de cueca premium. Então é uma cueca muito bem trabalhada e esse aqui é o algodão nobre. Estou te mostrando aí a fibra para você entender por que esse algodão é um algodão nobre. Você percebe que a gente não tem como tocar, mas eu acredito que pela imagem que você está vendo você consiga ter uma noção do porquê que esse algodão é um algodão assim melhor, né, um toque melhor. Essa aqui é uma cueca que ela tem 92% de algodão e 8% de elastano. Então ela é uma cueca que ela estica um pouco mais por conta do elastano. E é isso. Ainda no algodão, falando sobre algodão, nós temos um outro tipo de tecido que também é muito semelhante ao tecido plano da lupo, tá? Que é o tricoline. O tricoline é uma outra fibra também que não estica, tá? É uma fibra que ela também é dura, né? Você percebe que ela não estica. Nesse caso aqui, uma coisa interessante de se fazer é você aplicar estampa. Por quê? Porque como a estampa não vai esticar, essa estampa aqui vai durar a eternidade. Então as letras, nesse caso aqui, né, podia ser desenho e tal, não sofrem na hora de esticar aqui. Então você não tem essa perda de como é que fala? De definição, né? Você não perde isso aqui. Eu queria te mostrar a parte de dentro, porque você percebe que esse tricoline aqui, ele se assemelha assim, sei lá, no aspecto, né, na textura, se assemelha mais aquelas calças de sarja e tal, porque o jeans ele estica e a sarja ela é um pouco mais justa, embora tenha calças de sarja com elastano, mas parece assim, é um tecido mais duro mesmo, um pouco mais justo, e não é um tecido, é um tecido que você precisa usar o tamanho certo, porque se você usar ele um pouco justo, vai apertar muito, porque, como eu te falei, ele não cede, né? É um tecido que não vai ceder. Falando sobre algodão, a gente falou aqui, né? Eu já comentei sobre o 100% algodão, o cotton, que é algodão com elastano, o algodão sem costura, a gente falou sobre algodão penteado, o algodão canelado, algodão peruano, tecido plano, algodão nobre e tricoline.
esses produtos, esses tecidos que você viu, são basicamente as principais variações de algodão para você que pensava que algodão era uma coisa só. Então você tem vários aspectos de algodão envolvidos no processo de fabricação de cuecas, roupas também, mas especificamente aqui falando sobre cuecas. Deixa eu dar um... Não, pausa não. Depois eu corto lá. Bom, continuando com a série de tecidos, vamos falar um pouco sobre microfibras. É engraçado porque as pessoas geralmente usam microfibra no singular. Como o algodão, as pessoas acreditam que a microfibra ela é uma coisa só. A microfibra, como o próprio nome já diz, é uma fibra muito fina. Existem microfibras que elas são mais finas do que um fio de cabelo. Então são fios muito finos, a espessura deles é muito fininha. E nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as principais microfibras. A primeira que eu queria falar é sobre a microfibra de poliéster. O poliéster, ele é basicamente plástico, né? Assim, garrafa PET e tal. E você tem essa característica da microfibra poliéster de poder fazer várias coisas. Então, assim, ó, o poliéster ele é uma fibra que ela esquenta bem, né? É um tecido que esquenta bem, mas ele evapora o suor. Então, se você vai para o calor, mesmo que seja um tecido que esquenta, como ele evapora o suor muito mais rápido do que uma fibra orgânica, como o algodão e o modal, você pode usar uma peça dessa aqui, assim, sem problema algum. Uma contraindicação da microfibra, por ele ser uma fibra sintética, se você tem alergia a algum tecido sintético. Então, a nossa recomendação é que você use daí uma fibra orgânica, ok? O poliéster, ele basicamente precisa de uma outra fibra, que é o elastano, para poder dar esse aspecto aqui, ó. O que eu gosto do poliéster é basicamente porque ele tem essa característica de esticar, e ele estica muito bem. Você pode perceber que ele tem uma elasticidade muito maior por causa do fio ser muito mais fino do que do algodão. Então ele estica muito bem o poliéster. Uma outra característica do poliéster é que ele pode ser estampado. O algodão também pode ser estampado, mas a gente vai ver, por exemplo, poliamida, não conseguimos imprimir nada, né? Então você tem aqui uma estampa no poliéster que vai te mostrar ali uma definição ok. Aqui, ó, no próprio poliéster, que é a microfibra poliéster, você tem assim uma gama gigantesca de produtos que a gente poderia falar aqui, mas o principal ponto dele é isso, assim, a questão de esquentar um pouco. E nos últimos anos, por conta do preço do algodão que subiu muito, a microfibra começou a ser utilizada por muitos homens brasileiros. Temos também a capacidade de brincar um pouquinho, né? Você viu ali a questão de textura, mas dá para brincar também um pouquinho com o poliéster, colocando riscas nele, né? Então, até se você for pegar qualquer outra, por exemplo, você vai pegar uma cueca de algodão mescla, ela precisa de poliéster para poder dar aquele aspecto, aquela textura do mescla. E nesse caso aqui, se trama alguns fios no branco, né? Nesse caso, então o fio vem branco no meio da peça para poder dar esse aspecto de risca de giz. Um ponto interessante todas as vezes que você vai fabricar uma cueca, que fica a dica para quem fabrica aí, né, por conta e tal, vai fabricar qualquer tecido, é que você precisa olhar qual é a direção que o fio corre. Por quê? Porque a quantidade que esse tecido estica dessa forma é maior do que a quantidade que esse tecido estica assim. Então, aqui, se você fabricasse a cueca ao contrário, ela provavelmente precisaria de um outro, sei lá, você tem que mexer no molde para dar o ajuste na cueca, é lógico, você ia ter que quebrar um pouco a cabeça. Então, sempre tem que olhar para o lado que o fio corre. E nesse caso do poliéster é muito claro o lado, nesse caso aqui, né, o lado que o fio corre, porque o fio ele precisa esticar para um lado só, né? Você não pode assim simplesmente colocar de qualquer jeito o fio. Quero colocar na diagonal. Pode dar problema com o tempo no uso. Ainda falando de poliéster, nós temos as cuecas com estampa digital. Também são conhecidas como cuecas sublimadas. Então, eu vou até mostrar aqui, ó. O rolo do tecido é branco, ok? Rolo branco.
Essa cueca aqui tem uma vantagem gigantesca com relação ao poliéster normal, né, esse tecido sublimado, porque por ele ser cru, né, ele é no branco aqui, é, ele fica muito mais leve, né, então, assim, elasticidade melhor, na perna ele fica assim, ó, 100%, cara, o ajuste disso aqui é fantástico. E aí, ele sai de uma máquina que imprime a estampa que você quiser. Nós temos aqui várias estampas, né, de estampas digitais, e você percebe que a, a qualidade da estampa, a definição dela, da imagem, é absurdamente alta. Assim. Você pegar uma foto assim, com boa qualidade, você consegue imprimir ela assim, de forma bem... assim, do jeito que você quiser. Colocou uma foto de boa qualidade numa cueca dessa aqui e parece que você imprimiu a foto mesmo num papel assim, de alta qualidade, numa revelação de foto e tal. Porque ele tem essa capacidade. Por o poliéster ser uma fibra, tipo um plástico, ele pega tinta muito bem, que é o que acontece aqui. Algumas pessoas nos perguntam por que, que não, por que, que a parte de dentro dessas cuecas sublimadas não são também impressas. Vou te explicar dois fatores. A primeira questão é porque pode ser que um lado da tinta passe para o outro, né? Dependendo da estampa que você use, um lado passa do outro e acaba danificando o outro lado. E o segundo aspecto é que você perde a leveza do tecido, porque você vai imprimir duas vezes, vai dar duas cargas de tinta numa cueca dessa aqui, e aí você acaba perdendo essa leveza, essa elasticidade que esse tipo de poliéster tem. Falando ainda de poliéster, temos as famosas e não assim, não tão caras, né? As mais em conta, que são nós temos aqui também as microfibras sem costura, aquelas que você vai no mercado e tem lá. Isso aqui é basicamente poliéster e elastano. Até deixa eu conferir aqui, ó. Essa aqui é 93,89 de poliéster e 6,11 de elastano. Essa é uma cueca que ela tem um toque um pouco mais áspero, tá? O poliéster e o elastano. E essa aqui é uma microfibra sem costura, tá? Então é poliéster sem costura. É uma cueca, assim, de muito boa qualidade, a Red Nose, mas ela é uma cueca mais barata porque ela não, assim, de longe se compara com outras fibras e tal. É uma cueca assim, para você realmente, preciso de 10 cuecas lá, uma coisa barata, é isso aqui. Poliéster e elastano. O poliéster é uma fibra muito barata. Esse processo de fazer sem costura é um processo industrial muito rápido. Então, assim, por exemplo, tem fábricas que com lá 3, 4, 5 máquinas fazem 150 mil peças por dia. Então é uma cueca que ela rende muito e por ela ter esse processo industrial, ela acaba saindo muito em conta, né? Uma cueca muito barata. E por último, do poliéster, poderia trazer outros tecidos aqui para vocês, poderia, mas a gente resolveu trazer basicamente as cuecas mais, como é que eu vou dizer, as que a gente mais vende e as que as pessoas mais buscam. Porque a gente ainda teria no poliéster, por exemplo, dry fit, a gente teria outros tecidos, tá? Essa aqui é uma cueca que, infelizmente, eu já mostrei isso num vídeo, mas a gente tem algumas características dela, mas a principal dela eu não consigo mostrar, né? Que é a característica dela ser antimicrobiana. Então, o antimicrobiana, essa cueca tem um tratamento químico, né, esse tecido tem um tratamento químico antes de vir para a produção, que faz com que no fio seja aplicado uma camada química que evita a proliferação de micro-organismos. Isso elimina várias coisas, assim, ó. Vai eliminar a questão de infecção, se você tiver alguma coisa. Eliminar não, desculpa, evitar. Também evita mau odor, né? Essa aqui é uma cueca anti-suor, é uma cueca que tem uma transpiração absurda, e ela também tem uma outra tecnologia, por ela ser muito leve, assim, e ela abrir bem, que é o air. Então, esse tecido é um tecido que ele transpira muito bem, é um tecido que ele evapora bem legal. Então, essas aqui foram as opções que nós trouxemos de microfibra poliéster, ok?
E vamos entrar agora em outra microfibra. E nessa microfibra você vai ver que as cuecas parece que são um pouco mais... É uma área mais nobre da microfibra, que é a poliamida. Então, falando de poliamida, nós temos aí algumas características. A principal, eu acho, da poliamida é que a poliamida ela é um tecido que tem um toque gelado. Esse eu acho que é a principal coisa. A pessoa que toca numa poliamida, ela já percebe esse toque mais gelado da fibra, tá? Essa aqui, uma cueca da Puma, fabricada em poliamida. Perceba, a poliamida também permite algumas aplicações. Não é muita coisa, mas você consegue fazer algumas aplicações. Nesse caso aqui a gente tem um silk do desenho da Puma. Dá para fazer uma ou outra coisa na poliamida. Dá para fazer, de repente, quero fazer algumas fábricas também imprimem ali tamanho, composição, forma de lavagem direto na cueca. E essa aqui é uma cueca de poliamida costurada. Eu estou encostando nela aqui e é muito gelado mesmo, assim. Até a gente podia ver se a gente conseguia mostrar a diferença de temperaturas em um outro vídeo para você entender qual que é a diferença no toque. O toque dela, assim, ó, no gelado é muito legal. Uma contraindicação da poliamida, né? É lógico. Aqui no sul faz muito frio, então quando você veste uma poliamida, no momento que você veste, ela não é muito agradável. Ao contrário já, por exemplo, do algodão, né? O algodão já é uma fibra que é mais fácil de você se adaptar quando está frio. Mas essa aqui é uma cueca fantástica. Muitas fábricas estão apostando na poliamida agora, por conta dessa versatilidade dela de poder assim, ser uma fibra com muitas opções, né? Você consegue fazer muita coisa com ela. Inclusive, fazer a poliamida sem costura. E falando em sem costura, em poliamida, você tem também esse aspecto gelado, porém, nesse caso aqui, ó, a gente tem 90% de poliamida, tá? Deixa eu olhar. 6% de elastano e 4% de polipropileno para dar essa liga. A questão daqui é que você percebe, por exemplo, ó, que na poliamida, como a gente tem um pouco mais de opção, você percebe aqui uma mudança de cor de tecido, você também observa uma textura, a gente já vai falar sobre textura. E a poliamida, nesse caso sem costura, ela tem esse aspecto mais parecido um pouco com o algodão, com um toquezinho um pouco mais suave do que a poliamida lisa, né? A poliamida crua. Essa aqui é uma cueca da Zorba, fabricada sem costura, em poliamida. Basicamente todas as principais marcas do mercado trabalham com poliamida. Algumas marcas não usam mais o poliéster, até é bom falar isso. Por exemplo, a Calvin Klein não tem poliéster, embora existam cuecas falsificadas aí a rodo de cuecas de poliéster, essas marcas já não usam mais o poliéster, porque elas não consideram essa fibra de poliéster ecologicamente correta, né? Agride um pouco o meio ambiente e tal. Então elas optaram por usar a poliamida, uma cueca muito legal. Vamos lá. Temos também, dentro da poliamida, as opções que nós temos de fazer poliamida é jacquard. O que é o jacquard? Nesse caso aqui, por essa ser uma cueca mescla, ela tem 60% poliamida, 30% poliéster e 10% elastano. Um principal ponto, isso vale para tudo, né? É que a gente fala que essa cueca de poliamida, se ela tem mais do que a segunda parte da composição dela. Então, se ela tem lá, sei lá, tem 40% de poliamida, daí tem 20% de não sei o que, 10% não sei o que e tal, para completar o 100, o que vale é a maior parte da composição. Então, nesse caso aqui, você vê essa cueca aqui rosa da Zihut, muito legal. Até hoje eu não sei se é Zihut ou Zihussi, mas eu vou falar do jeito que eu acho, até alguém me corrigir. Que é uma cueca que você consegue aplicar textura nela. Então você percebe que você tem aqui tanto uma textura em cima no elástico, tá? Quanto uma estampa, que é essa estampa aqui, que é a jacquard, que assemelha um pouco com a questão camuflada, né? Essa aqui é uma cueca fabricada nesse tecido de poliamida, poliéster e elastano. O poliéster principalmente para dar essa textura de mescla que você está enxergando aí, ok? Então, quando você vai para o sem costura na poliamida, você percebe que ela não tem muito o aspecto gelado. Embora ela seja mais gelada do que o poliéster, ela não é tão, não tem tanto aquele toque
quanto a poliamida crua, ok? Tem mais uma antes, que é a Lime. Ah, não, tá certo, desculpa. Aí nós entramos um pouquinho nessa questão da poliamida, também bem reduzida, né? 64 poliamida, 32 poliéster e 4 elastano, que dá esse toque suave aqui. E aí eu vou falar para vocês que essa composição, ela é basicamente essa aqui. Qual que é a diferença aqui, né? Essa aqui é uma cueca que a Lupo começou já a fazer há um tempo, que é uma cueca com fio texturizado. O que, que a Lupo fez? A Lupo basicamente desenvolveu o fio e fez esse fio virar um canudo. E uma máquina, é como se a máquina inflasse esse fio, dando esse aspecto de toque de algodão. Então isso aqui é nylon, né, é poliamida mesmo, só que ele é um pouquinho mais inflado. Então você percebe, até nas imagens aí, que é bem diferente do que a poliamida convencional, embora seja majoritariamente poliamida, mas dá esse toque assim, ó, absurdamente suave, de verdade. O que perde aqui, basicamente, é o gelado da poliamida, porque você tem pouquíssima poliamida para assim, para muito poliéster, né? Você tem lá, aqui nesse caso, ó, são 32% de poliéster e 64% de poliamida. Então você perde um pouquinho do aspecto gelado. Mas você ganha em outras coisas, né? Você basicamente perde o gelado, mas você acaba ganhando outras funções do próprio poliéster que vem junto para compor essa peça incrível da Lupo e fazer essa cueca de fio texturizado, que é um tecido que vai ganhar muito espaço no mercado, escreve o que eu estou falando, nos próximos anos. E aí nós também, por último, né, eu já mostrei um pouco do aspecto, mas essa aqui eu queria mostrar, que é a possibilidade de você fazer textura na poliamida, ok? Não que você não possa fazer textura em outros tecidos, como a gente viu lá no algodão canelado, mas você tem essa possibilidade aqui, ó, de na trama do tecido trabalhar com texturas variadas. Essa é uma cueca muito legal, né? A gente gostou muito dessa peça aqui, não só pela cor dela, que é uma cor bem assim viva, né? As pessoas às vezes reclamam das fábricas fazerem só preto, branco, mescla, azul marinho, bordô e tal. E a Lupo tem uma coleção bem legal de cuecas coloridas. E nessa aqui específica, eu achei que caprichou demais, né? Esse aspecto dessa textura. É uma cueca que você, quando você veste ela, é, ela tem também essa questão da calça deslizar um pouco, porque ela tem essa textura, né? Não fica tipo assim grudada no seu corpo. Então é uma cueca bem bacana que a Lupo fez nessa textura. Então essa aqui é uma poliamida texturizada, ok? E textura de verdade, né? É textura que você pode ver aí que ela tem as bolinhas e tal, tem as linhas, você passa a mão e você sente ali o relevo, tá? Bom, falamos sobre algodão, tecido orgânico, passamos para microfibra e fomos para poliamida. Eu acredito, tá? Foi meio que nessa ordem, foi na ordem talvez de venda. Vou dizer venda, mas poderia ser busca. O primeiro tecido que as pessoas buscam é algodão. O segundo que elas buscam é microfibra, né? E aí tem todas aquelas variações que eu te falei. Daí depois elas vão para poliamida, que também confunde um pouco com microfibra, embora a poliamida seja uma microfibra, uma fibra muito fininha. E agora nós vamos voltar a falar sobre um tecido orgânico que tem ganhado espaço no mercado brasileiro já há bastante tempo, que é o modal. O que é o modal? O modal ele é basicamente um tecido que é extraído de madeira, pode ser de bambu, pode ser de madeira de faia, enfim, pode ser alguma madeira nobre, né, que de repente alguma marca queira lançar um tecido mais orgânico possível. E o modal, eu sou suspeito de dizer, mas é um tecido que, assim, ó, ele dispensa apresentações. Para você vender uma cueca dessa aqui para alguém ou para você mostrar, é só você dar uma cueca dessa aqui na mão e a pessoa se decide por usar o modal. As características do modal com relação ao algodão. A cor é mais viva, ou seja, ela dura mais tempo a cor. Então você vai pegar uma cueca dessa e a mesma cor no algodão, vai lavar várias vezes, o modal segura mais a cor, então ele dura mais tempo. Segundo aspecto, o modal não dá bolinha. Então, se você tem uma cueca de modal,
você percebe que ela não dá bolinha. Ela simplesmente não, isso não acontece por ser uma fibra de madeira. Outra questão, ela também é um pouquinho mais gelada do que o algodão. Eu estou comparando só com uma fibra orgânica. Ela é um pouco mais fria. Ela também tem uma elasticidade razoavelmente menor, ligeiramente, desculpa, maior, né? Ligeiramente maior do que o algodão. Uma outra característica do modal, ele transpira melhor. E por ele ser uma fibra orgânica, não dá alergia, tá? Então aqui você tem várias e várias opções, vantagens, né, com relação ao algodão. É um tecido muito mais leve que o algodão e vale muito a pena você ter cuecas de modal. Um ponto importante para falar sobre o modal é que essa aqui não é uma cueca legal, de repente, para você que gosta de dormir de cueca, não é uma cueca legal para você dormir. Por ele ser um tecido muito leve, quando você se movimenta durante a noite, ela acaba enrolando, tá? Então o modal, por ser um tecido mais leve, embora as modelagens já acompanhem, né, aquele esquema que eu já falei, da questão dos 15 graus e tal, para não enrolar. O modal ele pode enrolar um pouco por ser um tecido muito leve, mas uma vez que você está vestindo o modal, que ele já está assim, bem vestido no seu corpo, a impressão que dá é que você não está vestindo nada. É um tecido muito legal. E a variação do modal é um micromodal. O que é um micromodal? Voltando lá, a gente falou sobre o poliéster e a gente falou também sobre a microfibra sem costura. O micromodal, ele é basicamente o modal, né, majoritariamente modal, junto com outras fibras para poder dar esse aspecto de sem costura. Essa aqui fica uma cueca muito mais robusta, e aí, por conta de ter um pouco de poliamida, ela tem um aspecto mais gelado. Para mim, o micromodal hoje, ele é a principal fibra. Eu acho que não tem nenhuma outra fibra, assim, uma cueca tão gostosa de usar quanto o micromodal. Por quê? Porque ele é gelado, característica da poliamida, que é fantástico, evapora o suor, a questão da bolinha também evita, é uma cueca orgânica, uma característica do modal também, ele gasta até 7 vezes menos água para produzir do que o algodão, né? Justamente por conta de ser de madeira e não de planta, a planta precisa de muito mais água para poder crescer. E a madeira, depois que ela já está crescida, né, demora um pouco mais, mas ela depende muito menos de água. Então, a água que, assim, se você, sei lá, tiver aí 3 meses de seca, as plantas vão morrer, né? Enfim, também não entendo muito do agro, mas as plantas não vão aguentar muito tempo. Agora, uma árvore não. Uma árvore já vai. 3 meses de seca, ela ainda continua lá porque a raiz dela é muito mais funda, ela já está bebendo água lá de baixo e tal. Então, essa aqui é uma cueca fantástica, o toque dessa cueca é incrível. Essa é uma cueca de micromodal, e aí é micromodal porque é fabricação sem costura. Lembra só que eu digo sempre que não existe cueca sem costura aqui no Brasil, pelo menos, porque toda cueca ela é fabricada numa máquina tipo sem costurar, ela não vai para facção, não é assim montada. Então ela é fabricada num tear redondo, faz um cilindro lá, e daí depois, por último, essa cueca fica aberta, vem uma outra máquina e fecha essa cueca. Então, muito legal. Para poder falar um pouco sobre o modal, eu quero ler esse texto da Calvin, que eu acho que assim encaixa muito bem. Essa aqui é uma cueca confeccionada em micromodal, uma fibra de origem vegetal, que proporciona um toque extremamente macio, além de alta absorção de umidade. Construção sem costura que possui modelagem anatômica, se ajustando perfeitamente ao corpo, oferecendo conforto sem esquecer o estilo. Fantástico, fibra vegetal, geralmente madeira de faia ou bambu. Essa é a cueca de micromodal. Eu estou usando a Calvin, né, mas falando especificamente sobre o tecido, esse é o tecido micromodal. Bom, esses são basicamente os tecidos mais conhecidos no Brasil, principalmente, né? Voltando, algodão e toda aquela variedade de algodão, microfibra poliéster, toda aquela variedade, poliamida e todas as variedades da poliamida, e o modal, com o modal e o micromodal. E aí nós vamos para os diferentes, né? Tem alguns tecidos diferentes que a gente tinha aqui, a gente até foi meio que coletando para ver se a gente achava alguma coisa. Nós temos, por exemplo, a viscose, tá? A viscose, que é um tecido
bem leve, ele se assemelha um pouco ao modal na questão de leveza, mas ele tem uma textura de microfibra, assim. Quando você passa a mão, ele é um pouco mais áspero do que o algodão em si, né? Essa aqui é uma peça, a peça de viscose, né, o tecido de viscose, geralmente ele é um tecido bem levinho, um tecido que deixa transparecer bastante a luz. Então, se você, sei lá, se você usar uma cueca branca de viscose, você vai perceber que ela é até um pouco transparente, justamente por ser mais leve, né? Até dá para você ver que é um tecido bem leve. O rolo de tecido de viscose, ele é um rolo relativamente pesado, porque o próprio tecido cai um pouco, né? É um tecido que você olha ali que ele ajusta bem. Voltando lá, essa aqui também não é uma cueca legal para você usar com calça muito justa, muito apertada, porque ela vai dar uma enrolada. Então você às vezes tem que olhar assim, eu não uso mais cueca boxer porque boxer enrola. Então depende da cueca boxer que você usa. Às vezes a questão não é a modelagem, às vezes a questão é o tecido. E por isso que a gente está montando esse baita desse vídeo aqui para falar para vocês sobre os tipos de tecido. Nós também temos aqui a nossa querida Liganete. Bom, sentou, né? Cansou. A Liganete aqui, eu até vou pegar a etiqueta para mostrar para vocês, ó. A Liganete é uma variação do poliéster. Eu poderia ter colocado ela lá junto com o poliéster, mas eu preferi deixar ela aqui, porque as pessoas chamam de liganete e não de poliéster, nem de microfibra, né? É esse tecido leve. A liganete, o processo de fabricação dela é outro, e também tem esse aspecto gelado. Por isso que eu trouxe exatamente esse samba canção. Cara, esse samba canção é talvez a melhor peça que você possa vestir para ficar em casa, assim, porque ele é muito levinho, é uma cueca muito bacana de você poder usar assim no seu dia a dia em casa, porque ela não é aquela cueca que vai te incomodar. Esse samba canção aqui, de fato, ele é muito legal. E a liganete também tem esse aspecto de, por ser poliéster, né? A nossa contraindicação é se você tem alguma alergia. Embora no samba canção você até, dependendo do nível que você tem de alergia, se não for muito grave, não tem problema porque a cueca não fica o tempo todo pegando, né? Então não tem essa questão aí, ok? Bom, aqui de mostruário, né? Do que eu poderia mostrar para vocês, era isso. A gente ainda tem outros tecidos, vocês podem até comentar aí depois, deixem nos comentários, por favor. Mas nós temos, por exemplo, o lycra, que é o spandex, né? Que é o próprio elastano, que a gente falou aqui, que dá essa característica no algodão, por exemplo, para poder esticar, no poliéster para poder esticar. Existem cuecas fabricadas em lycra, cuecas fabricadas no spandex, né? Que é o elastano, que a gente não tem aqui, pelo menos enquanto eu olhei no estoque, eu não encontrei nenhuma peça. Mas essa é uma peça incrível também, que ela é basicamente usada, né? A mulherada aí usa para leg e tal. Embora agora esteja mudando um pouco, porque esses tecidos de academia estão sendo muito utilizados agora a poliamida. Já não está mais só usando a lycra. E eu até não sei por que eu vou falar disso, mas enfim. Mas também estão sendo desenvolvidos tecidos orgânicos fabricados de maconha. Olha só, que coisa incrível. Por que isso é importante você saber? Ah, embora isso ainda seja um assunto muito polêmico no Brasil, já existem fábricas, por exemplo, há muito tempo já, as pessoas já fabricam tênis, já fabricam bonés, cueca a gente não viu ainda, mas daqui a pouco vão ser fabricadas outras peças de roupa de maconha. Não tem cheiro, não viaja na maionese, não dá para queimar o bagulho, e não tem como. Mas assim, é uma outra fibra orgânica também, que não vai te dar alergia, que ela é uma opção ao algodão. Assim como o modal assim, se encaixa tão bem no mercado brasileiro, eu acredito que também vai ter esse espaço para esses tecidos orgânicos diferentes. Bom, eu tô cansado. Você tá cansado? Não? Ficou sentada? Só me entregando. Agora vai cansar porque vai ter que dobrar tudo. Mas enfim, eu sou o Lucas e eu espero que tenha ajudado você falando sobre tantos tecidos. Assim, não sei se você sabia que tinha tantos tecidos assim, tantas opções de tecido para fabricação de cueca. Embora vários desses tecidos aqui também sejam usados na fabricação de moda em geral, né, feminina, masculina, enfim.
o que a gente tinha aqui de cueca, a gente trouxe para você ver. Espero que tenha te ajudado, e se você gosta desse canal, por favor, se inscreve nele, deixa o seu comentário. A gente levou umas 2 horas para gravar esse vídeo aqui, vai levar mais umas 8 horas para editar. Por favor, vai lá no negócio ali, é só clicar no botão, se inscreve lá que você vai receber as notificações dos conteúdos que a gente vai colocando por aqui. Tenho mais um aviso. Mais um aviso legal. Tá chegando muita coisa nova. E vou deixar aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link de todos esses produtos que a gente pegou aqui, tá? Vai ter a descrição. E lá no final da descrição, eu vou deixar 2 links para vocês acompanharem as novidades. Então, sempre que você clicar lá, sei lá, toda semana ou a cada 15 dias, a gente recebe produto novo, como foram vários desses que eu mostrei, e você consegue olhar lá, de repente vai ver preço e tal. E se você gostou de algum desses produtos, enfim, o link está na descrição do vídeo, você pode entrar lá e comprar, com certeza que vai ser entregue. Bom, eu acho que não tem mais nada para falar, né? Um vídeo longo, cansei já. Bom, tchau, até o próximo.